Estou muito feliz de estar aqui hoje, dando o primeiro start na campanha Start. E eu queria agradecer muito aos meus pastores que me colocou aqui. É uma honra estar compartilhando aquilo que Deus falou no meu coração. Essa palavra que eu vou falar hoje foi algo que Deus me deu nas minhas férias. E, assim, foi muito de Deus, porque quando a pastora Ju disse que eu ia pregar, ela não falou o dia. Ela não falou nada, nenhum tema. Eu já tinha o tema e era simplesmente chamado e propósito. Então, Deus, Ele faz tudo certo na hora certa. E hoje, se você está aqui, é porque era onde Deus quer que você esteja. E Ele vai falar com você essa noite, amém? Então, vamos fechar os nossos olhos para agora orar, para que o Senhor possa falar conosco. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Sabemos que o Senhor está aqui. Sabemos, Senhor, que o Senhor fala ao nosso coração e nós queremos estar dispostos a ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. Que seja o Senhor falando e não eu, que eu diminua e o Senhor cresça a cada dia. Fala aos corações de cada um que está aqui e nos leva, Senhor, a este lugar que o Senhor quer que nós chegamos. Em nome de Jesus. Amém. E como eu falei, o tema da minha palavra hoje é como dar um start no meu propósito. Como todos sabem, e eu posso afirmar para vocês, cada um aqui tem um propósito específico. Cada um de vocês tem um propósito específico. É claro que pode ter vários pastores, pode ter vários evangelistas, mas você tem um propósito específico. Você vai alcançar as pessoas específicas que Deus planejou para você alcançar. E sabe, tem uma diferença entre chamado e propósito. Então o Vini vai colocar aí para a gente a diferença entre chamado e propósito. A diferença entre chamado e propósito é: propósito significa, é algo que Deus já sonhou para você, algo que Deus já planejou para a sua vida e ele é específico para você, como eu falei. Já o chamado é aquilo que Deus chamou a todos para fazer algo. Então, por exemplo, o chamado de Deus para a sua vida é pregar o evangelho, como diz lá na palavra lá, ó. Em Marcos 16, é amar o próximo como a ti mesmo, como diz em João 35, é ser sal e luz, é fazer discípulos. Esse é o chamado de cada um. Então, a diferença entre o propósito e o chamado é que o propósito para a sua vida é para a sua vida, não é para a vida de ninguém. E o chamado é para todos. Deus chamou todos para amar, para estar ali cuidando do seu próximo, para pregar o evangelho, para falar a toda criatura a palavra de Deus. E sabe, gente, é muito legal porque o chamado, ele complementa o propósito. Então, o chamado, ele vai te ajudar a seguir para o seu propósito. Porque a partir do que nós vamos fazendo, aquilo que Deus nos chamou para fazer, ele vai nos guiando até o nosso propósito. E a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, que tem um homem na Bíblia que ele cumpriu o seu propósito. A palavra de Deus diz que ele cumpriu o seu propósito e ele era João Batista. Todos conhecem, né, de João Batista que preparou o caminho. Ele foi um homem extraordinário que cresceu, que confiou no seu propósito e seguiu até o fim. E eu queria ler com vocês o que está escrito lá em João 1, 6 a 8. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Houve um homem enviado por Deus. A palavra diz que ele foi enviado por Deus. Para que ele foi enviado por Deus? Para cumprir um propósito já determinado por Deus aqui na terra. E é lindo de ver que João, ele foi esse homem que ele cumpriu com tudo aquilo que Deus tinha proposto para ele. E você pode ver que João foi um homem muito diferente, né? Ele morou no deserto. Ele foi um homem que comia gafanhotos, que estava ali no seu propósito, mas feliz com o que Deus estava fazendo na vida dele. Porque quando nós estamos diante do nosso propósito, seguindo para o nosso propósito, Deus faz aquilo que a gente nem imagina. Ele faz aquilo que a gente nem espera que vai acontecer, porque Ele é um Deus de surpresas. Ele é um Deus que faz grandes coisas. E é muito lindo ver, porque para nós começarmos, para nós dar um start na nossa vida com Deus, na nossa vida com Deus, não, perdão. Para a gente dar um start no nosso propósito, nós precisamos, primeiramente, ser dependente de Deus. Sabe, gente, depender de Deus, não só para o propósito, mas na nossa vida é essencial. É primordial a gente depender de Deus. Porque Deus, Ele é o Deus que cuida da gente, conhece a gente mais do que a gente mesmo. Então, eu queria ler para vocês o que está escrito lá em João 31 a 34.
Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Olha que lindo, João, ele sabia quem ele era, mas ele também sabia quem era o Filho de Deus. Aqui fala que eu não conhecia, João não conhecia Jesus. Ninguém sabia quem era o Messias, quem era o Mestre, ninguém sabia. Mas João, sendo dependente de Deus, fala ali: eu não conhecia, mas quem me mandou batizar, Deus me falou do meu propósito, falou que eu tinha que batizar com água. Esse me disse que quando eu visse uma pomba pousar sobre o ombro, esse sim é o Messias. E é lindo de ver a dependência de Deus, a dependência de João com Deus. Tem outros personagens bíblicos que nos mostram, né, a dependência de Deus na vida deles. E um desses personagens é Abraão. A palavra de Deus diz... Vou ler aqui para vocês em Gênesis 12:1, diz assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, do meio dos seus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aqui Deus está dizendo: Abraão, você confia em mim? Você é dependente de mim? Eu tenho um propósito para você. Mas sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes, sai do meio do seu conforto e só vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Olha o tamanho da dependência de Abraão em Deus. Você já pensou, a pastora Bianca me chama e fala assim: Bia, arruma suas malas, a gente vai se mudar de Brasília hoje, arruma suas malas e vamos que no caminho eu vou te mostrar. Como que eu ia ficar? Eu ia falar: não sei se eu quero não, né? Mas Deus, ele é esse Deus que nos surpreende. E às vezes, assim, a gente pode achar: mas Deus, eu não sei, o que vai acontecer no final? Eu quero muito saber o final, eu quero muito saber qual é o meu propósito. Mas às vezes a gente precisa andar em dependência, sem saber o que vai acontecer, mas sabendo que Deus, ele vai realizar, ele vai cumprir com a promessa dele. E é lindo porque, assim como Abraão, assim como Deus falou com Abraão: olha, sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes e vai que eu vou te mostrar, que eu vou te guiar, eu vou ser o seu conselheiro, eu vou ser o seu amigo que vai te guiar. Assim pode acontecer conosco. Às vezes Deus tem pedido algo para a gente, às vezes Deus tem falado: olha, faz isso, faz aquilo, e você fica: nossa, mas isso é loucura demais eu fazer. Nossa, mas eu não sei se eu consigo. Mas a palavra de Deus, ela é clara, que Deus, ele é seu auxiliador. O Espírito Santo, ele te conduz. Se você está ali com o coração aberto para ouvir a voz de Deus, para obedecer a voz de Deus. Porque nós precisamos estar neste lugar de dependência. Como bebês que quando nascem não conseguem andar, não conseguem falar que está com fome, mas eles se expressam, eles mostram que são dependentes, né? E assim nós temos que ser. Não bebês na fé, né? Porque nós temos que crescer e comer a comida forte, mas temos que ser bebês como dependentes de Deus. E é assim que Deus quer que nós sejamos. E a pergunta que eu faço hoje é: você tem vivido do outro, vive da sua vida: hoje eu vou fazer isso, hoje é dia de trabalhar e eu só vou trabalhar e chegar lá eu faço minhas coisas? Ou você tem vivido uma vida de dependência, quando você chega e fala: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça por você hoje? O Senhor quer que eu ore por alguém? O Senhor quer que eu abençoe a vida de alguém? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a vida que você tem levado? Qual é a vida que nós temos levado diante do nosso dia a dia? Porque é muito comum, em momentos específicos, a gente depender de Deus. Mas como a gente tem dependendo de Deus no nosso dia a dia? Como nós temos nos colocado neste lugar de dependência no nosso dia a dia? Seja nas pequenas coisas, nas grandes. Deus, ele quer que nós sejamos completamente entregues a ele, completamente, assim, dependentes dele. E é muito lindo porque a melhor coisa que a gente possa fazer, a melhor coisa que a gente, assim, pode fazer é depender de Deus. Porque na Bíblia também está escrito, aí em Salmos 39, 16 e 17. Salmos 139, 16 e 17. Então, tá tudo confuso. Vou ler aqui mesmo. Deus, ele já escreveu todos os dias das nossas vidas, antes mesmo dele nascer. Então, Salmos está trocado, mas se o Vini conseguir colocar no
na Bíblia mesmo, Salmo 139 diz que antes mesmo de nascer, quando nós éramos ainda um embrião, Deus ele já escreveu todos os dias da nossa vida. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Esse é o nosso Deus que antes de você nascer, Ele te criou, Ele já sabe para que você foi chamado. E você precisa depender dEle para saber para aquilo que Ele te chamou e para viver esse propósito. Porque sabemos que Deus, Ele é perfeito, Ele escreveu tudo. Ele escreveu todos os seus dias. E você só vai viver todos esses dias que Ele escreveu, se você quiser, se você se colocar nesse lugar de dependência. E realmente que a gente possa refletir. Que a gente possa refletir se a gente tem vivido mesmo dias comuns, um dia atrás do outro, vivendo um dia atrás do outro. Um dia eu estou cansado, um dia eu estou feliz, um dia eu estou alegre. Que nós possamos realmente não fazer aquilo que a gente acha que é o melhor. Porque a gente pode achar que é o melhor, mas Deus ele tem o melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós e nós precisamos realmente depender de Deus. Eu estou repetindo porque assim, é lindo quando você vê uma pessoa que é dependente de Deus. Eu conheço algumas pessoas que falam assim, eu vou orar para ver quando eu vou ter filho. Eu vou orar para ver onde meu filho vai nascer. Gente, isso é lindo. Olha a dependência, o nível de dependência que a pessoa tem. Isso é lindo de se ver, porque Deus quer que nós sejamos dependentes em todas as áreas das nossas vidas. E nós precisamos só nos lançar. Nós precisamos estar neste lugar de dependência porque, afinal, foi Ele que escreveu os nossos dias. Afinal, Ele sabe do futuro, Ele sabe qual é o final. E a gente precisa estar nesse lugar, amém? E o segundo ponto que eu tenho, que nós precisamos fazer para dar um start no nosso propósito, nós precisamos diminuir para Deus crescer. Isso é muito forte, gente, porque o próprio João Batista, ele disse que eu diminua e o Senhor cresça. Que eu diminua e o Senhor cresça. Afinal, João Batista, ele sabia que ele não era nada. Ele era apenas um instrumento nas mãos de Deus. E lá em João 1,15 diz, João disse o seguinte a respeito de Jesus. Este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. João 1, 23, 27. João respondeu citando o profeta Isaías. Eu sou aquele que grita assim no deserto. Preparem o caminho para o Senhor passar. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias da sua sandália. Olha como João, ele sabia o seu lugar, mas além dele saber o seu lugar, o mais importante, ele sabia quem Deus era. Ele sabia quem era o Messias. Mesmo ainda não vendo o Messias, ele sabia quem era o Messias. Porque além dele ser um homem dependente, ele era um homem que se diminuía para que Deus venha crescer na vida dele a cada dia. E é muito lindo porque nós sabemos que nós, sem Deus, nós não somos nada. Nós somos como o pó da terra. Nós somos como pequenas criancinhas, nós não somos nada, mas a palavra de Deus diz que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos levanta, que nos guia, é o Senhor que nos dá o ar que nós respiramos. Esse é o nosso Deus, o Deus que cuida da gente, o Deus real, o Deus vivo, esse é o nosso Deus. E eu fico muito feliz em saber que vive dentro de nós. Olha como nós podemos ter esse livre acesso ao nosso Senhor, ao Espírito Santo, esse livre acesso em ouvir a voz dele e obedecer, e que nós possamos estar neste lugar de diminuir, assim como João Batista foi. Em outros versículos também fala, em João 1, 20 ao 24 diz, e João Batista afirmou-lhes claramente, eu não sou o Cristo. Então quem tu és? Repetiram. Será Elias? Não. Respondeu. Será o profeta? Não. Então quem és? É preciso que nos diga para que possamos responder aos que nos enviaram. Que tens a dizer de si mesmo? Então os enviados que eram fariseus perguntaram a João Batista, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta, por que batizas tu? Olha só. Aqui eles estavam indagando João Batista. Quem tu és? Se tu está batizando, então tu é o Messias. E João Batista sabia claramente, não, eu não sou o Messias. Eu só sou o instrumento dele. Eu sou a voz do que clama do deserto. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o instrumento de Deus. E que nós possamos, gente, realmente estar nesse lugar. Porque a soberba, ela precede a queda, né?
A soberba, ela nos destrói. E quando nós não entendemos o nosso lugar, quando nós não nos colocamos no nosso lugar de filhos, de dependência, nosso coração como humano quer levar para esse lugar, né? Por exemplo, aqui, João Batista, ele estava ali no ministério dele, estava fazendo tudo certinho, o povo achava que ele era o Messias, então a Bíblia fala, né, que o povo estava indo atrás dele lá no deserto. Então, o João Batista podia muito bem encher o seu coração de soberba e falar: nossa, eu estou batizando, eu sou o único aqui que batiza. Nossa, todo mundo está vindo aqui batizar comigo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas João Batista não tinha esse coração, porque ele sabia do seu propósito. E ele sabia quem tinha enviado ele, que foi o Deus Todo-Poderoso. Ele sabia para qual propósito ele tinha sido chamado. E que hoje nós possamos realmente estar nessa dependência e tentar, assim, realmente buscar de todo o coração e entender qual é o nosso chamado. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não quer que você viva uma vida comum. Ele não quer que você viva dia após dia, trabalhando nas coisas terrenas. Ele não quer que você viva dia após dia estudando, fazendo seus afazeres e vivendo a sua vida aqui na terra. Mas Ele tem um propósito muito maior, que é ir fazer discípulos, levar a palavra a toda criatura e, o mais importante, é se encontrar com Ele no céu, no grande dia. Porque sabemos que a gente tem que cumprir o nosso propósito. E quando nós cumprimos o nosso propósito, há o galardão no céu para nós, amém? E assim, nós esperamos, glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Amém. E que nós possamos ser assim como João Batista, dizer: Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Que as minhas vontades diminuam e a sua vontade prevaleça. Que os meus desejos diminuam e o seu desejo prevaleça na minha vida. Porque, gente, é muito fácil. Querendo ou não, o mundo é muito prazeroso. As coisas do mundo chamam a atenção, não o pecado, né, gente? Mas as coisas do mundo, como viajar, tudo isso acaba querendo tomar o nosso coração, querendo tomar o lugar do Senhor, o lugar da eternidade do nosso coração. Por isso que nós precisamos estar sempre dependentes. Por isso que nós precisamos cada vez mais nos diminuir para o Senhor crescer, matar a nossa carne, realmente mandar tudo assim embora e dizer: Senhor, eu quero que meus olhos sejam fixos em Ti. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Porque nós precisamos amar o nosso Deus de todo o nosso coração e a nossa alma. Esse é o primeiro mandamento: amarás o teu Deus de todo o coração e a tua alma. E é isso que Deus espera de nós. Deus não espera que nós vivamos os nossos dias, que nós pensamos: o que vamos comer amanhã, o que vamos fazer amanhã, será que eu vou viajar nas férias, será que eu não vou? Não é isso que Deus espera de nós. É claro, a gente pode fazer isso, a gente pode pensar no nosso futuro, a gente pode planejar o nosso futuro, mas nós temos que estar com nossos corações fixos no Senhor, no nosso consumador, o nosso Senhor, o nosso Cristo que vem nos buscar. E os nossos dias aqui são muitos passageiros, mas a gente tem e sabemos da esperança que temos, que um dia Ele voltará para nos buscar. E Ele voltará para buscar uma noiva assim, apaixonada, uma noiva que clama, que está aqui realmente na terra para adorar os Reis dos Reis, para glorificar o nome dEle, porque é isso que Ele espera de nós, que nós venhamos ser os servos, mas também o amigo. Assim como nós somos servos, nós também somos amigos de Deus. E Ele, assim como a pastora Maíla mostrou naquele vídeo, o Espírito Santo, Ele espera da gente um relacionamento. Não é apenas assim estar no culto, igual a pastora Maíla falou, e adorar, e estar aqui orando, e chegar em casa e esquecer de Deus. Eu vou lavar louça, passo o dia inteiro e nada de Deus. Não é isso que Deus espera de nós, mas Ele espera realmente amigos, Ele espera realmente servos devotos a Ele, que está ali para realmente aprender mais sobre Ele, conhecer mais a Ele e fazê-lo conhecido, né? Porque afinal nós fomos chamados para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus. E quando nós fazemos isso, quando nós conhecemos a Deus, quando nós sabemos quem Ele é, nós nos anulamos e tudo o que a gente quer fazer acaba virando ali, nem é mais prioridade. Porque quando nós conhecemos, quando nós sabemos que o propósito, o plano que Deus tem para nós é muito mais do que a gente imagina, é muito mais do que a gente pede ou sonha, Ele faz acontecer, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E é isso que Deus tem preparado para nós, quando nós nos lançamos, quando nós nos colocamos nesse lugar
de dar prioridade a Ele, porque Ele merece. E quando nós estamos neste lugar, a nossa vida vai mudando, o Senhor vai nos direcionando, porque Ele, afinal, Ele tem um propósito, e só basta a gente querer e fazer por onde para nós vivermos esse propósito, amém? E por último, para nós vivermos esse propósito, para a gente dar um start, porque eu creio que a gente vai sair daqui, com o coração assim, eu quero é Deus, já somos assim, mas vamos ser mais, né? Amém! E nós vamos sair daqui com esse coração, sabendo que Deus, Ele vai nos guiar em tudo que fizermos, porque Ele é esse Deus que ama a gente e Ele não quer que a gente erre. Ele é esse Deus. Gente, eu fico muito feliz de falar de Deus, porque Ele é maravilhoso, sabe? Ele é perfeito e eu amo muito Ele. E para finalizar, o nosso terceiro e último ponto, para nós darmos um start aí no nosso propósito, nós precisamos renunciar à nossa vida, à nossa vontade. Olha aí o que está escrito em Mateus 3:4. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestres. Gafanhotos, ele morava no deserto. Gente, olha como é a vida de João Batista. Lendo a Bíblia, eu nunca vi João Batista reclamar da vida dele. Eu nunca vi. Eu só vejo João Batista ali trabalhando para o reino, fazendo as coisas para o reino, porque afinal ele sabia qual era o propósito dele, ele sabia para que Deus tinha chamado, e essas coisas não importavam para ele, porque ele sabia que ele tinha um Deus muito maior, que ele tinha um galardão muito maior no céu, porque quando nós sabemos quem Deus é, nada mais importa. É literalmente essa palavra, nada mais importa, porque Ele é um Deus que supre tudo aquilo que a gente precisa. A palavra de Deus diz que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. E Deus está dizendo todas as demais coisas. Ele não está dizendo eu só vou te alimentar, eu não só vou te dar roupa para você vestir, mas todas as demais coisas vão nos ser acrescentadas se nós colocarmos Ele em primeiro lugar. E por isso todos esses pontos se encaixam, porque nós precisamos ser dependentes, nós precisamos colocar em primeiro lugar e precisamos renunciar à nossa vida, à nossa carne. Porque quando nós renunciamos à nossa vontade, à nossa carne, isso vai nos levando para mais perto de Deus. Isso vai nos levando a ter uma vida de mais intimidade, uma vida de, literalmente, dependência dele. E é muito legal de ver que João, ele foi esse cara. Ele não se importava com o que as pessoas diziam. Ele não se importava, pelo menos eu não sei, né? Mas em comer gafanhotos, talvez para ele era uma delícia, o mel. Então, ele não se importava com essas coisas, com roupa, mas ele se importava em fazer a vontade do Pai que o chamou. Ele se importava em cumprir o seu propósito. E sabe, eu queria ler para vocês Lucas 13:33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Pode passar o próximo? Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Olha que forte. Os que pertencem a Jesus crucificam a sua carne. Não querem a sua vontade, não querem desejar um futuro aqui na terra, mas desejam um futuro no céu. Eles querem, os que pertencem ao Senhor, eles querem viver uma vida para o reino de Deus. E não está errado você desejar viajar, você desejar conhecer outros lugares, não está errado. Mas seu coração não deve estar nesse lugar, porque a palavra diz que os que pertencem a Jesus são esses que renunciam, são esses que entregam a sua vida para o reino e para fazer a vontade do Pai. Gálatas 5:16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Como essas palavras se complementam? Porque quando nós somos dependentes, quando nós vivemos uma vida com Cristo, nada disso nos satisfaz. Nada, isso não enche os nossos olhos, não brilha os nossos olhos, porque sabemos que nós temos uma coisa muito maior a receber. Nós temos algo muito maior para receber de Deus. E sabe, gente, a gente não pode ter medo de viver esse propósito. A gente não pode ter medo de renunciar, de entregar aquilo que o Senhor está nos pedindo, porque afinal Ele tem um plano perfeito e tudo que Ele te pede, Ele tem um propósito para aquilo. Às vezes você possa não entender, a gente pode não entender no caminho, porque sabemos que o propósito é um processo, né? Então vamos caminhando, às vezes vão acontecendo algumas coisas, Deus vai pedindo outras, e às vezes a gente pode falar, nossa Senhor, mas eu não consigo, isso não vai dar para eu fazer porque é muito difícil para mim, mas Deus, Ele tem um propósito. Você tem que ser dependente, tem que confiar
e saber que Ele vai fazer. Porque Ele é o nosso Deus que realmente Ele sabe aquilo que toma o lugar dEle no nosso coração. Então, se Ele está te pedindo algo, se Ele está ali martelando no seu coração algo para você fazer, é porque Ele tem algum propósito nisso. Então, se entregue realmente nesse lugar, se coloque nesse lugar realmente de dependência, de ouvir a voz de Deus, e não somente ouvir, mas obedecer, porque não adianta a gente ouvir, a gente ouve aqui e sai, não adianta nada, a gente tem que ouvir e obedecer, porque nós precisamos obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar, né? E que nós possamos realmente estar nesse lugar, onde nós possamos obedecer à voz de Deus. Eu coloquei ali uma pergunta para nós. Então, coloca assim: será que nós temos desejado viver mais as coisas terrenas do que as coisas eternas? Será que durante os nossos dias, durante os nossos planejamentos, vocês que fez aí metas para 2023, quantas coisas aí tem relacionado com Deus? Será que é com para o reino? O que será que você fez? Ele colocou o anseio da eternidade nos nossos corações. Mas se a gente vai gastando as nossas vidas com as coisas fúteis, com as coisas dessa terra, isso vai nos enchendo. Mas vai estar ali o desejo, mas isso vai acabando. Estar neste lugar de dependência. E que independente, às vezes você pode falar: eu não sei ainda qual é o meu propósito. Ou você pode falar: eu já sei qual é o meu propósito. Mas o meu propósito é, por exemplo, o meu propósito é ser missionária. Mas, sabe, missionária não tem muito dinheiro. Missionária não é rica, e eu quero ser rica. Minha filha, mas se Deus tem esse propósito, se Deus falou que você vai ser missionária, e se você, claro, né, porque você precisa aceitar isso. Deus ele não vai te forçar. Você precisa fazer a sua escolha. Mas se você quer obedecer a Deus, se você quer viver esse propósito de ser missionário, ou seja o que for, você tem que viver essa vida de renúncia. Então, talvez você realmente não vai ter muito dinheiro, mas saiba de uma coisa: Deus nunca vai te deixar faltar. Ele sempre vai suprir todas as suas necessidades. E sabe, eu estava conversando com uma pessoa faz um tempinho já, e foi daí que surgiu essa palavra. Uma pessoa chegou e conversou, aí ela falava assim que, sabe, gente, eu não quero mais ficar correndo atrás das coisas terrenas, eu não quero mais ficar correndo atrás de ganhar dinheiro, de viajar. É claro que você pode fazer isso, mas de uma forma mais sábia, né? Tipo, eu quero viajar, então vou juntar um dinheirinho, mas não ficar só nessa questão, só nesse ponto: eu quero viajar e se esquecer das coisas. Aí essa pessoa falou: eu não quero ficar correndo atrás disso, eu não quero isso, não quero aquilo, mas eu quero juntar o galardão para o céu, eu quero servir ao Senhor. E essas coisas são banais, e eu fiquei: gente, é mesmo. Eu parei para refletir realmente. Se a gente for parar para refletir, às vezes a gente pende muito para esse lado de querer fazer a nossa vida aqui na terra. Mas quando essa pessoa falou isso, ela falou: eu quero juntar o galardão no céu, porque eu sei que lá é minha eternidade. Isso mexeu muito no meu coração, e depois daquele dia, minha vida foi transformada depois daquela conversa, porque eu sei que Deus, Ele falou no meu coração, e assim Ele também, eu creio que está falando com você essa noite, porque Ele é esse Deus que realmente tem um propósito, e sabe, o propósito de Deus ele é perfeito, mas o que mais importa é a gente estar nesse lugar de realmente de querer as coisas eternas, sabe, gente? Esse propósito vai nos levar a chegar até a eternidade, mas nós não podemos ficar fixos aqui na terra, pensando nas coisas terrenas, porque as coisas terrenas são passageiras, mas a palavra Deus, ele é eterno. E eu queria ler com vocês 1 João 2,15, que diz: não amem o mundo nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus. E o mundo passa como tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, quem faz a vontade de Deus vive para sempre. Olha essa palavra que forte. Quem faz a vontade de Deus vive para sempre. Todas as coisas aqui são passageiras. Todas as coisas aqui vão ficar. Seja dinheiro, seja casa, seja o que for, tudo vai ficar. Mas o que permanece é o nosso relacionamento com Deus. O que permanece é a nossa vida com Deus.
Eu também queria ler com vocês Lucas 14, 26 e 27. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus irmãos, seus filhos, irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Olha que Deus está falando, se você se ama, não é errado se amar, mas se você se ama mais do que ele, se você ama sua família mais do que ele, se você ama seu esposo mais do que ele, se você ama seus filhos mais do que ele, você não é digno. Você não pode ser o discípulo dele. Porque, gente, a vida aqui na terra é isso, é a nossa família, claro, mas a nossa vida no céu é o nosso Cristo, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E que nós possamos realmente nos colocar neste lugar de colocar o Senhor como centro das nossas vidas. E é o centro de tudo, seja na família, seja nos nossos parentes, seja na nossa casa, no nosso trabalho. Ele tem que ser o centro de tudo nas nossas vidas. Eu gostaria que você fechasse agora os seus olhos e parasse para refletir agora. Será que nós temos nos colocado neste lugar de querer mais as coisas desse mundo do que as coisas eternas? Será que os seus pensamentos hoje, as suas metas hoje são para o seu futuro ou são para a sua eternidade? Será que aquilo que você tem ansiado no seu coração são coisas eternas ou coisas do mundo? Vamos agora refletir, porque, sabe, Deus ele me confrontou com essa palavra. E eu sei que hoje Ele também está confrontando o seu coração. Porque nós precisamos nos colocar neste lugar. E precisamos nos cair na real mesmo. E saber que esse mundo é muito passageiro, é muito rápido. Mas Ele é eterno. Sabe, a minha oração que eu tenho feito agora é: Senhor, que eu quero viver plenamente o Teu propósito. Eu não quero viver, Senhor, aquilo que eu desejei. Eu não quero viver, Senhor, os meus planos. Se eu vou fazer faculdade, se eu vou entrar num novo emprego, se eu vou, Senhor, trabalhar ou não. Eu não quero, Senhor, saber disso, mas eu quero saber a Tua plena vontade. Eu quero saber, Senhor, o propósito que o Senhor seja, o que o Senhor tem para mim. Mesmo que não seja aquilo que eu espere. Mesmo que não seja aquilo que você espere, você entrega isso para Ele? Será que você está disposto a entregar os seus desejos, os seus mais profundos sonhos para Ele? Será que você está disposto a entregar a sua vida por completo e deixar Ele conduzir? Oh, Senhor, nessa noite, Jesus, nós queremos, Senhor, nos colocar neste lugar, Senhor, porque sabemos que o Senhor é poderoso. Sabemos, Senhor, que sem Ti nós não somos nada. Sem Ti, Senhor, nada nós possamos fazer. Mas sabemos que o Senhor é um Deus, Pai, que ama os Seus filhos, que tem um futuro lindo para cada um de nós. Mas, Senhor, nós não queremos estar presos aqui, Pai, nas coisas terrenas. Mas queremos viver plenamente o Teu propósito. E viver, Senhor, uma vida, Senhor, aí na eternidade, Jesus, contigo. Queremos viver uma vida aqui, Senhor, digna para o Teu louvor e para a Tua honra, Senhor, fazendo tudo aquilo que o Senhor escreveu, Senhor, nos Seus livros, Senhor. Nós cremos, Jesus, e nessa noite, Senhor, nós nos colocamos neste lugar de dependência, Senhor, a ouvir a Tua voz e obedecer, de, Senhor, saber o que fazer, o que não fazer, mas estar neste lugar, Senhor, de ser totalmente guiado por Ti, Senhor. Eu abençoo, Senhor, a vida dos meus irmãos, declarando, Senhor, que esse anseio, que essa fome, essa sede, Senhor, que aquilo que o Senhor planejou, o propósito, vem estar ardendo no coração deles. Arde, Senhor, o Teu propósito, a Tua vontade nos corações e tira, Senhor, de nós tudo aquilo que não vem de Ti. Tira, Senhor, dos nossos corações os desejos carnais e nos dê, Senhor, um coração, Senhor, que clama, Senhor, que anseia pela Tua eternidade. Jesus, é isso que nós Te pedimos, sabendo que o Senhor é poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor.